Nós enxergamos ser necessário, de alguma forma, sensibilizar a sociedade, a comunidade em geral, de que a função nova que está sendo atribuída ao Poder Judiciário, que é a de proteção dos direitos fundamentais, e que é do Judiciário, porque o Judiciário existe para verificar, controlar e impor o cumprimento dos direitos. Quando esses direitos passam a ser constitucionalizados, e a história da civilização mostra que aos poucos, desde as garantias individuais, foi vindo a constitucionalização dos direitos sociais, nós temos que cumprir esta missão, que seria com muito mais tranquilidade cumprida a partir de uma racionalização objetiva de prestação dos serviços públicos à população. Em outras palavras, nós temos que buscar uma eficiência na estrutura do serviço público, um progresso em termos de profissionalização do serviço público. Nós não temos condições de enxergar a chefia das repartições públicas sendo distribuídas na medida da força de quantas bandeiras alguém carrega na esquina nesse período eleitoral. Isto é, muitas vezes quem passa a administrar uma repartição pública é uma pessoa que estava lá hoje carregando uma bandeira, aquele ali, me elegi bem, a gente vai administrar não sei coisa. Não existe um critério de seleção técnica. Nós ainda temos uma facilidade nisso no Judiciário, por quê? Porque os acessos são por concurso público e não políticos. 2, as nossas repartições, todas elas são administradas por um juiz que fez um concurso e tem uma noção muito clara sobre o direito administrativo, o princípio republicano, e sabe que aquilo não é dele, não pode ser dele. Mas isso tem que se expandir, de certa forma, se não vier de baixo para cima no regime democrático, a partir da pressão popular, as coisas vão ficando como estão, porque como estão é muito fácil se conseguir alguns recursos de campanha, se conseguir alguns apoios políticos, já que as moedas de troca estão em grande número à disposição dos agentes. Acho que com providências concretas do Estado, de dar priorização orçamentária às garantias sociais que estão dispostas e muito claras na Constituição, nós temos vantagem dos dois lados. Nós passamos a ter uma condição mais isonômica de acesso aos mercados e de acesso às disputas do modelo capitalista por uma parte maior da população, e de outro lado nós temos uma redução da necessidade do tamanho do judiciário, que passa a não ter também que deslocar um volume maciço como esse que eu trouxe hoje para os senhores, para atender estas demandas. Para que vocês tenham uma ideia concreta, eu acho que isso é bom para a realização psicológica. Nós temos uma vara, 12ª Vara de Fazenda, que foi criada e existe só para atender as ações que nós chamamos dos remédios, só para atender o acesso à saúde. Então todo mundo sabe que o Estado tem a obrigação de dar o acesso à saúde, mas nós temos uma vara em Porto Alegre, com funcionários, com 6.000 processos em trâmite, só para dizer que o Estado tem que dar saúde para as pessoas e remédio. Quanto é que custa essa vara? Quanto custa o juiz, o funcionário, o papel, o cartucho da impressora, o procurador do Estado que faz a defesa do Estado, os assessores, os estagiários, o promotor que tem que atuar nessa unidade, o recurso da decisão do tribunal. Quanto custa esse circo todo? E será que se isso convertido em remédio não eliminaria a necessidade da unidade? É verdade? Quanto custa nós ficar discutindo que o presidiário tem que ter seus direitos assegurados, porque ele vai voltar um dia e não tem saída, ele vai voltar. E se nós não assegurarmos os direitos do presidiário, é pior para nós também, além de ser pior para ele, porque um dia ele volta ao convívio, não é verdade? Quanto custa ele ficar entrando com diversas ações, diversas petições, diversos recursos para pedir o que está escrito que ele tem direito? Quanto custa? Será que o dinheiro desse custo não daria
a cama melhor que ele precisava, ou não daria mais alguns metros quadrados no presídio para atendê-los. Eu acho que esse debate prático, que nada mais tem no fundo do que uma inserção real do princípio da eficiência, que está no artigo 37 da Constituição, de uma maneira efetiva no nosso cenário, eu acho que isso precisa começar a vir através desses movimentos, através desses espaços espontâneos. Não é verdade? São assuntos que não podem ficar vindo a partir das instituições, porque são assuntos que interessam ao povo e, de certa forma, a legitimação é do povo. Tudo que existe aí em termos de espaço público é do povo. Nós vivíamos até então numa estrutura burocrática lá do Decreto-Lei 200, quem é mais antigo sabe o que é isso, né, doutor? E essa estrutura burocrática tinha estamentos de decisões burocráticas desvinculados de uma legitimação popular de cidadania. A partir do momento que nós optamos por constituir um Estado democrático, nós estamos constituindo um estado de coisas onde o topo da pirâmide é o cidadão, somos todos nós. E a partir disso o serviço público passa a ter uma necessidade de inversão cultural, onde ele tem que se submeter à vontade do cidadão, porque ele é um servidor, o nome diz isso. Então, se ele tem que servir a cidadania, esses estamentos burocráticos de decisão, onde a cúpula resolve de cima para baixo sem uma justificativa da base, agora está invertido. A justificativa é da base para a cúpula e a demanda tem que ser atendida. Para que nós atendemos essa demanda e para que tenhamos condições como agentes públicos de buscar o atendimento dessa demanda, nós temos que criar os espaços de debate para saber exatamente o que a população nos aguarda, o que espera de nós. Acho bom deixar um tempinho para as pessoas. Ainda tem? Nessa linha de ideias, se nós formos observar uma evolução histórica, essa noção de Estado ainda muito presente aqui na nossa realidade, ela é muito atrasada, ela está muito arraigada ainda a um Estado ditatorial, a um Estado que não via e não abria os espaços de consultas e de termômetros de verificação das necessidades. A evolução histórica nos mostra que lá a partir da Idade Média, quando a noção de Estado ainda era muito incipiente, quando o Estado era o senhor feudal naqueles feudos localizados em determinados territórios, a própria sociedade passa a exigir a existência do Estado por uma questão de segurança, por uma questão de evolução da troca de mercadorias e da fortalecimento dos mercados, onde naqueles espaços entre os feudos aconteciam as chamadas barbaridades, isto é, os bárbaros atacavam as pessoas e roubavam as mercadorias. Quando a sociedade começa a sentir preciso de segurança, começam a surgir as figuras, então, dos chamados estados. Estados por questão de força, por exércitos, por armas, aí parte daquele dinheiro roubado, então, é entregue ao chamado soberano, que é uma figura, naquela época, a partir de Deus, que tem todo o poder do mundo, e se criam-se, então, os estados absolutistas para atender uma necessidade de mercado e de circulação também de riquezas. Isso, de certa forma, foi visto como, a partir do momento que passa a incomodar a sociedade, onde aquele custo começa a ficar muito alto, onde os soberanos começam a abusar, e poder absoluto gera abuso, sim, os limites são perdidos. Ora, isto faz com que se descubra que, já que a gente tem o dinheiro e sustenta eles, nós podemos então fazer o que eles fazem sem a existência deles. E tem a Revolução Francesa, aquela história que todos nós já sabemos, se criam-se os estados modernos, os contratualistas vêm para criar estruturas que possam funcionar sem a presença do soberano. Lá na Inglaterra a coisa foi com muito mais tranquilidade, que a rainha deu todos os anéis que tinha para continuar lá, e continua até hoje, enfim, e não mandam nada. E isso faz com que esta evolução do Estado
chegue a um nível em que na Europa continental se crie, de certa forma, um Estado democrático de atendimento social. E nós, não é, de independência tardia, de formação tardia, passamos a ter então esse atraso de avanço e de alcance. E faz com que, quando escolhemos uma Constituição de providência, de atendimento, de prestação de serviços, não tenhamos a estrutura nem da prestação de serviços e nem uma estrutura judiciária para mandar que aconteça essa prestação de serviços. Então passa a ter um chamado caos administrativo. Se manda o Estado fazer, o Estado faz, mas não cria estrutura, fura-se filas, enfim, se cria toda uma realidade que não atende à necessidade. E não se fala, não se discute, não se debate. Estamos aí num período eleitoral onde nada disso é questionado, não é? Achamos que vai chegar um momento em que essa hipertrofia do judiciário vai acabar demonstrando que vamos ter que ter uma estrutura gigantesca para mandar o Estado fazer aquilo que o Estado sabe fazer. E talvez seja o momento da sociedade começar a se esclarecer disso, começar a exigir, através dos segmentos políticos, dos espaços públicos, dos jornais como o Estado de Direito, a exigir então que paremos e começamos a pensar o que nós queremos em termos de Constituição do Estado. Acho que é isso. Obrigada. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o diretor. Eu acho que a gente tem muitos questionamentos para serem feitos, e até pelos dados que foram apontados pelo professor Alberto sobre essa questão de 45% do serviço público que ele está encarregado das mãos dele é para atingir círculo vicioso, né? Isso aí. E eu gostaria de ver se você já tem as perguntas. O pessoal já tem, já pode me passar a pergunta. Tem alguém que já tem pergunta para me passar? Pode me passar? Tem pergunta aí já? Porque enquanto o pessoal não faz as perguntas, eu só tenho que levantar o braço para ele poder saber que vocês querem perguntar. Renan e Rogério, fiquem em lugares separados, porque tem gente do outro lado para fazer um cada lado, isso. Para poder otimizar o tempo e a gente aproveitar essa oportunidade que está aqui, né? Eu acho que por vocês, nós temos essa possibilidade de conversar com o diretor do fórum hoje aqui, com o professor. Eu acho que é importante a gente estar trazendo as nossas dúvidas, estar fazendo pergunta aí. E eu vou fazer a primeira pergunta, que é em relação a esse novo papel decorrente ao número excessivo de processos que tem o judiciário, agora que recebe o juiz. Como tem sido feito alguma formação para esses juízes saberem administrar o próprio cartório, a própria vara? Como é que funciona isso? A preocupação institucional com a chamada administração judiciária, ela já tem alguns anos, né? Ela é recente, mas já tem alguns anos no Tribunal de Justiça do Estado. E hoje nós temos, inclusive na Escola Superior da Magistratura, um centro de pesquisa com diversos núcleos, e o núcleo mais atuante hoje em dia é o núcleo de administração judiciária, onde nós em 2006, nós fizemos um convênio com a Fundação, com a FGV, e a Fundação Getúlio Vargas, e eles criaram um mestrado profissionalizante em administração judiciária para alguns juízes. E nós colocamos os critérios da administração na ocasião, foram de escolha, dando preponderância aos juízes mais jovens. Isto é, quem estivesse mais longe da aposentadoria, que era para ter um retorno por mais tempo ao Estado desta progressão. E isso aconteceu. Então, este grupo se reúne e faz, então, a capacitação de outros magistrados e de outros servidores da área da administração judiciária, e somos referência em vários estados, isto é, somos demandados tanto
pela Escola Federal, quanto por Manaus, agora está tentando, Roraima, enfim,